Então, pessoal, eu vou dar início à apresentação do meu artigo de processamento de imagens digitais. O meu nome é Jonathan Santos Santana. O título do meu artigo é Detecção de doenças em cana-de-açúcar usando técnicas de processamento de imagens. Esse trabalho ele foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores, né, da Índia e esse artigo ele foi publicado no ano de 2020. Okay? Então vamos lá. Introdução. Então o artigo ele já começa falando que a Índia é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar, ocupando aí a segunda posição no mundo. Okay? Então é uma cultura bastante importante para essa região. Ele fala também que o ciclo da cana-de-açúcar ele varia entre 12 e 18 meses, ou seja, é uma cultura de ciclo relativamente longo, né? E devido a isso, ela apresenta alta sensibilidade às condições ambientais e ela é facilmente acometida por inúmeras doenças, certo? Então, se a infestação ela não for identificada a tempo e as medidas de controle não forem tomadas no período certo, isso pode acarretar em grandes perdas de produtividade. Eles relatam também que há mais de 50 tipos de doenças que afetam o cultivo da cana-de-açúcar na Índia, okay? Principalmente doenças de origem fúngica, como a mancha marrom, murcha, ferrugem, podridão vermelha e carvão, okay? E outras doenças causadas por fitoplasma, certo? E também doenças de origens virais, como mosaico de raia de cana-de-açúcar, vírus do mosaico da cana-de-açúcar e síndrome da folha amarela, ok? Vamos lá. Materiais e métodos. Então nós temos aqui o fluxograma do método proposto, apresentado aqui na figura 1, ok? Então esse artigo ele é baseado no desenvolvimento de um aplicativo web que ajuda a identificar as 6 principais doenças da cultura da cana-de-açúcar através de técnicas de processamento de imagens. E caso for identificada a doença, ele fornece aí as principais medidas de controle. Então, pessoal, nesse artigo eles também comentam sobre outras técnicas de processamento de imagens. Okay? No caso, ele dá um exemplo de um aplicativo web que você acessa através de um link. No aplicativo, as imagens de folhas infectadas elas são comparadas usando um método de comparação pixel a pixel. Então, essa imagem carregada ela é comparada com outras imagens de doenças existentes no banco de dados. Como é que funciona esse método que ele dá um exemplo lá nesse artigo? Por exemplo, o hexacode das cores RGB, então você carrega uma imagem RGB, okay, nessa plataforma. O hexacode das cores RGB ele é calculado para cada pixel de ambas as imagens e armazenado em 2 matrizes diferentes. Em seguida, essas matrizes elas são comparadas entre si e quando as 2 imagens tiverem mais de 80% de pixels semelhantes, ele dá o resultado de qual doença se trata e em seguida fornece as principais medidas de controle, ok? Lembrando que esse método não foi o método que foi utilizado aqui nesse artigo, né? Não é o método proposto, mas também é uma técnica que pode ser aplicada, né? E que apresenta aí também bons resultados, certo? Então a primeira etapa, pessoal, é a etapa de aquisição da imagem, certo? Onde ela é feita pelo próprio agricultor. Então o próprio agricultor ele vai tirar uma foto da folha com o sintoma da infestação, carregar essa folha no aplicativo web. Em seguida, o que é que acontece? Essa folha que foi carregada pelo próprio agricultor, que ele mesmo fez o upload, ela vai passar por um processo aqui de redimensionamento, né? Então ela vai ser redimensionada, ok? Para facilitar a aplicação das técnicas de processamento e em seguida essa imagem ela vai ser convertida para os tons de cinza. Como a gente viu na disciplina, geralmente são usadas imagens, né, em tons de cinza, porque isso facilita bastante a segmentação e a extração de características usando os vários algoritmos, né, que a gente aprendeu na disciplina, certo? Então a primeira etapa é a aquisição da imagem, ok? A segunda etapa é a etapa de pré-processamento. Okay? Então nessa etapa de pré-processamento, né, da imagem, ela tem como objetivo a melhoria de contraste, né, através de técnicas, né? No caso aqui nesse estudo foi usado a técnica de equalização adaptativa de histograma, né? A gente já viu isso na disciplina, né? Que é uma técnica de processamento de imagem usada para melhorar o contraste, ok? Então aqui nós temos a imagem em tons de cinza e agora depois que aplica essa técnica de equalização do histograma. Então essa técnica de equalização
do histograma adaptativo, ela se difere da equalização comum no sentido de que o método adaptativo ele calcula vários histogramas, ok? Cada um correspondendo a uma seção distinta da imagem e os usa para redistribuir os valores de luminosidade da imagem, ok? Então esse método ele é bastante adequado para melhorar, no caso a gente observa aqui, o contraste local e aprimorar as definições de bordas de cada região da imagem, ok? Então depois que eu aplico essa técnica, observe, então aqui a imagem em tons de cinza, depois que eu fiz esse pré-processamento de melhoria de contraste, observe que as regiões que apresentam aqui os sintomas da infestação, elas ficam com as bordas bem mais definidas, ok? Então isso vai facilitar bastante a parte da segmentação, ok? Que é a terceira etapa. Então na terceira etapa foi feita a segmentação, realizada a segmentação das imagens, que é o processo de identificação, né? Que é o processo de identificação e separações dessas regiões de interesse. E nesse estudo foi utilizado o algoritmo de K-média, que é um algoritmo de agrupamento de dados não hierárquico, ok? Que utiliza uma técnica interativa para particionar um conjunto de dados, ou seja, ele vai construir um dado número de grupos com base em características semelhantes, ok? Então aqui nós temos essa aqui foi a etapa de pré-processamento, melhoria do contraste, e aqui nós temos a imagem já segmentada, ok? A imagem já segmentada com as áreas de interesse, ou seja, as áreas com os sintomas da infestação, ok? A próxima etapa foi a etapa de extração de características, ok? Então essa etapa de extração de características, ela é geralmente feita após as fases de pré-processamento e segmentação, ok? E nesse estudo foram aplicadas as técnicas de matriz de co-ocorrência de nível de cinza, GLCM, que é uma técnica muito utilizada na extração de características de textura, ou seja, na medicina eles utilizam bastante essa técnica, né? E também outra técnica foi de análise de componentes principal, PCA, ok? Que ele é bastante utilizado para extração de características estatísticas, como a variância, assimetria, desvio padrão, média e covariância, ok? E a próxima etapa, a quinta e última etapa, foi a classificação das imagens, ok? Então, nesse caso, a classificação das imagens, geralmente ele é um processo de extração de informações de imagens digitais para o reconhecimento de padrões e regiões homogêneas. E para isso foi implementado o algoritmo Support Vector Machine, SVM, ok? Que é uma técnica de aprendizado de máquina, ok? No caso, aqui eles utilizaram o MATLAB para fazer a aplicação desse algoritmo, ok? Então, esse algoritmo, como é que ele funciona? Ele une pela semelhança e separa pela diferença os valores do pixel de cada imagem para discriminar as classes, ok? Então, também não necessitando de pixels pré-definidos, ok? Então, a combinação de todas essas técnicas aqui, nesse aplicativo web, técnicas de pré-processamento, né, melhoria de contraste, segmentação, extração de características e a classificação usando esse algoritmo aqui, SVM, ele resultou aí numa precisão da técnica, né, de 95% de acurácia, ok? Então teve uma acurácia de 95%, ok? Então aqui, pessoal, nós temos os resultados da classificação das 6 principais doenças que afetam a cultura da cana-de-açúcar na Índia, ok? Então, na primeira etapa, nós temos a aquisição da imagem, ok? Que a aquisição, esse upload ele é feito pelo próprio agricultor. Depois, essa imagem ela vai passar por um processo de redimensionamento, certo? Em seguida, essa imagem ela é convertida para tons de cinza para a aplicação das técnicas de pré-processamento, ok? Então, a imagem é convertida para tons de cinza. Em seguida, essa imagem em tom de cinza é aplicada uma técnica para melhoria de contraste, ok? No caso, foi usada a equalização adaptativa do histograma, certo? Como a gente falou anteriormente. E depois que você já aplicou a melhoria do contraste nessa imagem, ok? No caso, a adaptação
a equalização adaptativa do histograma, né, que ele definiu bastante aqui as bordas das áreas de interesse, aí vai para a penúltima etapa. Igual eu falei anteriormente, na penúltima etapa foi a etapa de a imagem segmentada. E aí vai para a penúltima etapa, né, que é a imagem já segmentada. No caso, ele utilizou aí o algoritmo de K-médias, ok, para fazer essa segmentação das imagens, certo? E por último, nós temos aqui a imagem já classificada por meio do algoritmo Support Vector Machine, ok? Então nós temos aqui 6 exemplos das principais doenças que afetam a cultura da cana-de-açúcar, ok? Vamos lá. Conclusão. A combinação de técnicas de extrações de características GLCM, ou seja, matriz de concorrência de nível de cinza, certo? E PCA, que é a análise dos componentes principais, com o classificador SVM, que é Support Vector Machine, foi implementada para testar as 6 principais doenças que afetam amplamente a cultura da cana-de-açúcar, ok? E o sistema proposto, ele atingiu uma acurácia de 95%. Então é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado.